Fala, meus amigos, estamos aqui de volta 2026, primeiro episódio do NB Talks deste ano. E antes de mais nada, eu quero desejar a todos vocês que estão aqui com a gente um feliz 2026, que esse ano seja um ano de muitas conquistas, muita luta como sempre é e de muitas coisas boas para todos nós. Hoje nós vamos bater um papo um pouco nostálgico, eu diria, Zé. Vamos falar um pouco aí de como foi 2025, mas com um olhar para este ano, o que a gente espera para esse ano e como que a gente está olhando o mercado, né? E aí, para falar disso, eu estou aqui com o Zé Roberto aqui conosco. Como que a gente está olhando esse mercado, como que a gente vai se preparar para o ano de 2026, tá bom, gente? Estou aqui com o Zé Roberto, CEO fundador da New Basca. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Vitor? Graças a Deus, tudo em ordem. Desejo a todos também um feliz 2026. Como você disse, a gente vai falar um pouquinho de 2025. A gente deve falar um pouco de 2026, pelo menos o que está no nosso alcance, o que a gente está enxergando. E vamos ver se realmente a coisa se conclua. Eu sempre costumo falar, as pessoas têm falado bastante sobre feriados, sobre eleições, sobre uma série de coisas, e realmente isso atrapalha desde que não se trabalhe com calendário, né? Eu estou no mercado, nós estamos no mercado há 23 anos, e quantos governos já passaram e nós continuamos no mercado. Agora imagina empresas que são clientes da New Basca, que têm mais de 100 anos, passaram até pela Segunda Guerra Mundial e hoje continuam no mercado. Então eu acho que é mais uma questão de sermos mais criativos, de termos visão e enxergar o mercado, entender o mercado naquele momento, né? E fazer seu devido planejamento. É assim que eu estou vendo. Pois é, sem querer fazer a poliana, mas talvez já fazendo, mas se for pensar feriado, né? Para o varejo alimentar, onde a gente está inserido para food service, é interessante, né? Porque você tem as pessoas passando o final de semana em família, indo viajar, fazendo uma compra, fazendo um churrasco, fazendo alguma coisa, movimentando muitas vezes o comércio, né? Então, um tempo que ela tem ali que não está trabalhando, que ela acaba também direcionando esse dinheiro para a economia de volta de alguma forma. Para nós que estamos no comercial, é sempre um problema, né? Sim. Porque são dias a menos ali na nossa corrida, né? Mas eu acho que tem um lado positivo, né, desses feriados, da Copa do Mundo também, que também, mesmo não sendo aqui, acaba movimentando um pouco a economia. A nossa economia, a economia mundial como um todo, né? Eu acho o seguinte, quando a gente fala de economia, eu acho que a gente tem que pensar como um todo. Isso faz parte do jogo. Quando a gente fala que determinados segmentos podem sofrer com esses feriados prolongados, com Copa do Mundo, com eleições e tudo mais, menos um pouco de eleição no que eu vou falar, nós temos um segmento que ele é muito bem absorvido, que é o segmento de turismo, né? Os nossos hotéis, a rede hoteleira, nos últimos anos tem nos surpreendido, né? As suas ocupações chegam em torno de 90%, 95%, e isso traz principalmente para o food service, onde nós atuamos também, uma grande oportunidade desde já, e não deixar para a última hora, de fazer suas programações para que possa atender esse mercado. Né? E o brasileiro cada vez mais está disposto a viajar de forma interna e não só externa, como no passado. Hoje nós temos uma infraestrutura que realmente fica a desejar com relação ao resto do mundo, né? E temos lugares maravilhosos e onde que realmente o food pode estar aproveitando muito bem esse momento, essa situação. E quando se fala de food, a gente não está falando só da ocupação hoteleira, a gente está falando do almoço, a gente está falando do bar, a gente está falando de um jantar, a gente está falando aí de uma série de coisas que pode realmente trazer aquele faturamento que muitas vezes falta quando não tem um feriado. Então, quando a gente fala de forma econômica, a gente não pode esquecer de um segmento que realmente a cada ano que passa vem assim de forma absurda no bom sentido, com uma ocupação extremamente positiva, né?
positiva. E olha que a taxa, o ticket médio desses hotéis ou desse nicho é um ticket médio alto, não é um ticket médio baixo. Então, se as empresas, as distribuidoras, as indústrias e food service saber aproveitar esse momento, vai ser de muito ganho, entende? Mesmo com esses feriados, Sim. entende? Ô Zé, até só um aviso de praxe aqui, o pessoal que tá com a gente, antes de a gente começar, você que ainda não segue o NB Talks, segue lá, estamos no Instagram, @NBTalks, inscreve-se no nosso canal do YouTube, então procura lá Anil Basca Oficial, inscreve lá no canal da Anil Basca, clica lá para aparecer a notificação para você, porque sempre que lançar episódio você vai ser notificado, e a gente também está no Spotify. E antes da gente mergulhar aqui nas diversas pautas que eu trouxemos para a gente conversar, quero lembrar você que a Anil Basca é uma agência de marketing 360 especializada no canal direto. Então, estamos aí há mais de 23 anos no mercado. Então, se você é uma marca, uma indústria de bens de consumo, se você é um atacadista distribuidor, ou mesmo um varejista ou atua no mercado food service, pode nos procurar. Acredito que nós podemos agregar com o seu negócio. Estamos aí, né, Zé, entrando o ano com alguns projetos bem interessantes na casa. Não vou mencionar aqui por uma questão de ética, mas estamos num momento bem legal aqui na empresa, né, de ampliação um pouco mais da nossa atuação, de olhar um pouco mais para outras necessidades desse mercado. Então, se você está procurando uma agência que realmente entenda o seu negócio, entre em contato conosco, beleza? Quer fazer algum acréscimo, Zé? Só queria acrescentar que nós somos uma agência de trade marketing estratégico. Né? Porque quando a gente fala de trade marketing, a gente já tem aí uma conotação que é o trade promocional, que é aquele trade que está dentro do varejo, né? Fazendo suas promoções. Não que nós não façamos isso, não façamos ativações dentro do PDV, mas o nosso forte é ajudar realmente esse canal indireto a promover mais vendas, né? Entende? Então, era só isso que eu queria ressaltar com relação à nossa empresa Trade Marketing Estratégico. A gente ajuda realmente a montar o JBP, a gente tem vários produtos que a gente, seguindo passo a passo, a gente consegue ter uma performance melhor, um resultado melhor. E não somente catálogo de produto como foi iniciado há 23 anos atrás, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, Zé, vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa aqui. O que você achou do mercado de maneira geral no ano de 2025? Qual que é a leitura que você faz? Olha, eu achei o seguinte, no primeiro semestre não me assustou muito. Tá, eu achei que entrou um ano como os demais, né? Começou até bem, né? Começou até bem. Um ano que nós estávamos prevendo um crescimento em torno de 15% a 20%, né, no faturamento bruto da companhia. Um ano que no primeiro semestre a gente investiu em outras áreas, como esse estúdio aqui, a nossa sala de multiuso, enfim. Agora, no segundo semestre, a coisa começou a apertar, e principalmente quando a gente viu que a Selic não baixava de jeito nenhum. Trocaram-se lá o presidente do Banco Central, apostando que o Galápio ia realmente reduzir a taxa de juros, e isso não aconteceu. Eu acho até prudente, de verdade eu acho até prudente, né? A gente tem uma inflação aí de 4% acumulado durante o ano, uns 15% de Selic aproximadamente, mas a gente sabe também que o varejo ele é muito sensível, sempre foi, desde a minha época de criança, quando nós tínhamos o MAP, quando nós tínhamos Mesbla, quando nós tínhamos grandes redes de varejo, e essas redes não existem mais hoje. Então, no panorama geral, eu acho que o primeiro semestre foi bom, o segundo semestre a coisa começou a apertar. Não vou aqui ficar fazendo apologia a coisa ruim, né? Mas eu também não posso esquecer que foi um segundo semestre muito difícil, inclusive para a gente. Não foi um semestre muito fácil, a gente teve que correr até o último segundo para bater a nossa meta, e olha que nós somos referência de mercado, né? Mas o dinheiro ficou caro. Aquele projeto que eu
pudesse adiar, eu acabei adiando, entendeu? Inclusive aqui dentro da companhia, né? E os nossos clientes fizeram o mesmo, né? Isso fez com que a gente batesse a nossa meta, mas a super meta anual a gente não conseguiu, faz parte do jogo, mas, para nossa surpresa, já nos últimos minutos, nos últimos 45 tempo aí do jogo, a gente teve algumas novidades muito boas agora para 2026. Esperamos que a gente consiga recuperar essa super meta. A gente não deseja que a gente estoure, que a gente ultrapasse, que a gente chegue 30%, 40%, teria que mudar toda a nossa estrutura, a qual já vem se preparando desde o ano passado, o nosso novo endereço, que daqui a pouco eu divulgo. Não quer dizer que nós vamos sair dessas instalações, mas nós temos um outro endereço comercial já em andamento, né? A título do nosso trabalho de posicionamento da companhia, né, para atender grandes empresas, para atender de forma um pouco diferenciada, não diferenciado no sentido de qualidade, mas do que o mercado precisa, ou aquele mercado que a gente está trabalhando vai precisar, né? Então a gente já vem se preparando com relação a isso. Mas voltando na sua pergunta principal, eu vejo que 2025 não foi um ano muito saudável, muito bom. Foi um ano realmente de muito trabalho, de muito suor, de muita luta mesmo, interna e externa, né? É assim que eu vejo. E eu vejo de forma nacional. Já uma vez que a gente atende de forma nacional, a gente teve muitos desafios. A falta de mão de obra, embora o nosso governo fale que a gente está com o índice mais baixo de taxa de desemprego, mas ele também não enfatiza, né, quando ele fala que a gente está com o índice baixo, ele não enfatiza o transformador, a boleira, o motorista que está com o seu ar-condicionado e vai fazer uma entrega do Mercado Livre, e ele abre o e-mail, e claro que isso é contado no IBGE, que ele não está desempregado. Se ele não está desempregado, a taxa de desemprego cai. Agora, isso não quer dizer que ele também está recolhendo os impostos que ele deveria, entendeu? Isso a gente tem um problema muito sério na nossa arrecadação, que quanto mais a gente arrecada, a impressão que se tem que se gasta-se muito mais, né? Impressão não, o governo gasta-se muito do que deveria, né? Agora, vou falar que o governo não seja inteligente, ele é muito inteligente, ele soltou suas medidas, ele está negociando com o Congresso, ele quer ser reeleito, enfim, tudo isso é um custo que sobra para os nossos bolsos, para os bolsos principalmente dos empresários. Eu não estou aqui fazendo apologia a nenhum modelo político ou alguma ideologia política governamental. Eu só gostaria que o Brasil realmente encontrasse o seu caminho e que todos nós tivéssemos sucesso. Existe uma desigualdade social que é absurda, mas existe uma distribuição de dinheiro sem muita cautela. Se rasga dinheiro. Eu sei disso. Se rasga dinheiro. Entende? Então, tanto benefício que se dá, e eu não vejo uma cobrança efetiva como nós, como empresários. Se você trabalha para mim, eu preciso que você me entregue aquilo. Por isso que você está sendo pago. Da mesma forma que eu faço com a distribuição de renda, né, que o governo dá o dinheiro. Então eu matriculo a criança, eu tenho ali um rendimento, certo? E ele é paga por isso, quando poderia ser uma obrigação do próprio Estado, mas ele paga para ela estudar. De onde sai isso? Sai do nosso bolso. Agora ela não está estudando, porque até onde eu sei, posso estar errado, o MEC, ele considera que ela passou de ano. Vai passar de ano, mas ela é analfabeta. Eu só vou abrir um parênteses aqui em algumas ONGs. Existem ONGs muito sérias no Brasil que atende mais de 100 mil famílias mensalmente, que ele tem o controle de toda a família. Quantos filhos, quando foi o último filho, se está na escola, se tem problema de saúde, se não tem problema de saúde, se está trabalhando, se não está trabalhando, existe um controle. O Brasil não tem, e eu até entendo, é muito grande,
cada um puxa sardinha para si. Então, eu acho que, voltando na tua pergunta, foi um ano de muito desafio. Esse governo deve permanecer, tudo indica que ele vai permanecer, mas precisa olhar para nós empresários que a gente gera emprego. A gente gera. Aqui na companhia nós temos umas 30 pessoas que dependem se a empresa vender ou não, se ela tem lucro ou não. Inclusive vai taxar o lucro, fora os impostos que a gente paga. Onde que ela vai arranjar mais dinheiro, uma empresa do nosso tamanho, para continuar investindo? Continua investindo, porque tecnologia é caro no primeiro momento, depois ela até fica um pouco mais barato. Mas onde você vai pegar dinheiro? A nossa empresa não consegue chegar no BNDES. Quem consegue chegar no BNDES são os grandes lobistas, que você pega dinheiro a uma taxa pequena para pagar não sei quantos mil anos. Poxa, isso seria extraordinário. Nós não temos acesso a isso. Quando se tem, é tão burocrático, exige tanta documentação, exige tanta coisa que você desiste no meio do caminho. Você desiste no meio do caminho. Então, eu acredito sim, sou uma pessoa muito positiva. Aliás, para ser empresário no Brasil, você tem que ser muito positivo, muito otimista, muito trabalhador. Mas eu acho que a gente, 2026, não deve mudar muita coisa. Eu acho que deve se repetir mais ou menos o que aconteceu. Eu só acho que a gente tem que estar mais preparado, já que a gente sofreu em 2025. Tanto é que hoje na nossa reunião foi quase de meio-dia, montando as nossas diretrizes agora para 2026. É assim que eu vejo. Não sei se eu estendi muito na pergunta. Não. Ô Zé, e você falou de o segundo semestre mais complicado, e a gente ouviu um pouco isso de todos os clientes, né? De como, dois pontos. Primeiro, de como, para se chegar no mesmo número, estava tendo que se correr muito mais, né? Então, um exemplo, para bater o número X, que eu batia com X clientes, eu estava tendo que vender para 2X clientes para bater o mesmo número, né? E como também foi um ano oscilante de vendas, né? Você teve picos e você teve meses que foram, assim, muito difíceis, né? E a gente ouviu isso de indústria, a gente ouviu isso de distribuidor, e os números do varejo também mostram isso. A quem que você atribui essa oscilação? Eu atribuo... E a gente também sentiu isso aqui, né? Eu atribuo isso aí a uma série de fatores, né? Primeiro, quando eu falo muito da questão política, criou-se aí uma situação de muita insegurança, politicamente falando, e muita guerra entre o Congresso e o governo federal, entre os governos estaduais. Existe muita polarização, quando o foco realmente é levar o Brasil para frente. A gente teve um problema muito sério internacional, que foi a tarifa do Trump, que isso atrapalhou as nossas indústrias. Imagina o risco que eu tenho de encher um navio e ele ficar parado em alto mar. Qual o custo disso? Quem paga isso? Não é o governo federal, é a indústria. Como que ela vai pagar isso? Né? Então, eu acredito que a gente teve vários fatores que levou a essa dificuldade. O Supremo se metendo muito numa questão política, a questão política se metendo muito no Supremo, uns a favor, outros contra e tudo isso. Toda esta situação, ela acaba deixando a gente inseguro, e principalmente quem tem recurso. Veja bem, se eu tenho recurso para aplicar no Brasil, como foi divulgado, esses recursos não são a curto prazo. A nossa fome é. Eu preciso tomar café da manhã, almoçar e jantar. Agora, quando eu fechei com a China não sei quantos bilhões de dólares para investir no Brasil, eu não estou falando que o cheque entrou hoje na minha conta, ou que o Pix entrou hoje na conta do governo federal. Eu não estou falando que isso vai entrar daqui a um ano. São acordos que são feitos. Sim. Mas quem está morrendo de fome? Quem está com as suas empresas para fechar suas portas? Entendeu? Como é que sobrevive? Não sobrevive. Então eu acho que essas atribulações fizeram com que criasse uma certa insegurança no segundo semestre, que travou as nossas operações,
Quem tem dinheiro evitou investir muito, Sim. ou investir. E até coloca em renda, né? Porque com a Selic alta, né? Você deixar o dinheiro guardado, às vezes, é mais interessante. Então, o que é mais interessante é que quando você analisa a história friamente, a história ela se repete. Eu me recordo, não é da sua época, quando nós tínhamos inflação de 70%, 80%, até 90% ao mês. Olha que loucura! E saber que nós passamos por isso. Você pode imaginar que hoje você ganha R$5.000 e daqui 30 dias está ganhando R$10.000. Você paga numa lata de óleo R$8, eu não sei, R$5 e daqui 30 dias está custando R$10. É imaginável isso, mas nós passamos por isso. Por que a história se repete? A história se repete porque quando eu tenho uma inflação, que eu tenho uma Selic alta, eu tenho um custo financeiro alto, então para mim é muito mais interessante eu aplicar numa renda fixa, eu aplicar e deixar ele ali guardadinho. Proteger o recurso. Proteger o meu recurso, eu vou ganhar muito mais do que ficar arriscando em equipamento, em tecnologia e todas essas coisas que eu não sei, eu estou na incerteza. Incerteza por incerteza, deixa aqui que eu tenho certeza que isso eu vou ganhar. Vou separar aqui os ovinhos da cesta da galinha, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eu estou seguro, do que ficar investindo, entendeu? Quando esses caras, esses grandes empresários de fora, eles falam, eu vou investir X, vou investir Y e tudo mais, tudo tem um estudo macro, não é estudo de imediato, não é estudo que eles estão com fome, mas nós estamos com fome. É isso que o governo não consegue entender. Eu preciso resolver o problema hoje. Eu preciso resolver hoje, e não quer dizer que eu posso aguardar daqui 5, 6, 7 anos para resolver isso. Eu morro. Eu não chego até lá. E sem falar na polarização. Eu acho que o maior entrave foi realmente a polarização. Tudo hoje é isso, né? Ou era. Agora, com preso, outro não preso, outro está arriscado, outro que não está, entendeu? Tem um mérito tudo isso, porque também o brasileiro começou a ser politicamente educado. Se ele está falando besteira ou não, mas há 10, 15, 20 anos nós não podíamos falar. Está interessado, pelo menos. Está interessado, nós não podíamos falar de política. Nós não podíamos. Isso nem chegava até nós. Nós nem entendíamos como isso. Porque a ditadura não deixava que isso acontecesse. Eu não estou sendo a favor de ninguém, entendeu? De uma coisa eu sei que ditadura não resolve nada. Agora, democracia demais também não resolve nada. Eu tenho uma companhia e eu sei como funciona. Eu tive um controle que ele falava assim, ele me chamava de Zélis. Zélis, deixa eu te falar uma coisa. Um pouquinho de ditadura não faz mal a ninguém. Eu vejo isso na nossa geração. Eles fazem o que quer, trabalham como quer, e a gente tem que pagar o salário, correr atrás, independente se vendeu ou não, se ele entregou ou não. E pior, se você manda embora, você não tem para quem repor. Quem vai repor? Você não tem. Então, é isso que eu acho. Não sei se eu respondi. Eu acho que o segundo semestre foi mais ou menos isso. Eu acho que foi isso aí impactou, né? O tarifaço, eu acho que foi muito traumático. E no final das contas não foi nada do que se alardava ser, né? Não deu em nada. Entendeu? Foi mais política do que qualquer outra coisa. Você vê como que atrapalha a nossa vida econômica. Mas os mercados, né, eles funcionam muito com base em expectativa sobre as coisas, né? De maneira geral, né? Expectativa negativa, o medo, enfim, isso movimentar muito a economia, de certa maneira. Mas justamente esses medos ou essas inseguranças que mostram o prognóstico. O resultado é esse. Tudo está nos levando a isso. Se tudo está nos levando a isso, eu recuo para ver como que a coisa vai ficar. Agora, você recua, o outro recua, acontece que, a não ser que a gente seja aí muito corajoso ou tenhamos muito dinheiro sem apego. Sem apego. Porque o cara perde 3 bilhões, 4 bilhões de reais, para ele é a mesma coisa de perder 100 reais. Não tem apego nenhum, entendeu? Não tem apego nenhum.
Então, agora aquele que quer realmente proteger seu patrimônio, ele toma alguns certos cuidados, né? E eu acho que o que você falou tem muita verdade. O pequeno e médio empresário, ele sofre muito, né? Ele acaba sofrendo muito, né? Ele sofre muito. O que o grande, ele tem mais condição de segurar, né, a onda. Ele tem condições porque ele tem lobistas, ele tem linhas de créditos fantásticas, ele tem patrimônios que ele pode dar como garantia, e ele simplesmente é um empresário. A empresa dele não está indo bem, ele pega, demite, pronto, acabou. Ele não está preocupado muito com você, ele está preocupado com o negócio dele. Nós que somos pequenos, que pelo menos no meu caso, que a gente vem de uma classe média baixa, não classe média alta, a gente sente na pele do outro quando falta um botijão de gás, né? O rico, o milionário, ele nem sabe o que é gás, ele sabe o gás que importa para como que ele vai vender, entendeu? Ele não está preocupado com isso. Nada contra quem tem dinheiro, trabalhou para isso. Se trabalhou, né? Se trabalhou. Ou não foi uma herança desgraçada? Zé, e assim, quando a gente olha para o varejo alimentar, sobretudo, né? Enfrentou essa dificuldade, enfrentou a oscilação. Já quando a gente vira pro food, pro mercado de alimentação fora do lar, o ano passado bateu recordes em vários momentos, né? Ticket médio cresceu, né? O que as pesquisas mostram. Volume, na verdade, a recorrência diminuiu, a frequência diminuiu, mas o ticket cresceu e isso gerou um crescimento real, não só nominal, né? Um crescimento, apesar da inflação. Como você olha essa diferença, né? Quando a gente olha para o varejo com dificuldade, né? E o food com um pouco mais à frente nesse sentido. Já que estamos no meio do Brasil, todos estão no meio do Brasil. Eu acho o seguinte, eu acho aí que existem duas coisas, não está certa nem errada, a primeira coisa que eu vou falar. Eu acho que essa geração é preguiçosa, de todos os aspectos. A pandemia nos trouxe uma lição que foi muito interessante. A gente pede comida pronta, chega na sua casa e ali do jeito que você quer. Quando você não gosta, você pega, reclama, e quem for bom, quem quer ficar no mercado, a próxima entrega vai chegar melhor para você. Isso te trouxe uma comodidade, e isso, quando a gente olha o food, me corrija se eu estiver errado, o delivery foi o que mais disparou. Sim. Né? O salão, os números mostram que nunca mais voltou a ser o que era. Então, mas em compensação, o delivery aumentou bastante. E então o crescimento do food, para mim, se dá a isso, tá? Eu não tinha esse hábito, aprendi isso na pandemia. Então, às vezes, eu não quero fazer comida aos domingos em casa, então eu peço um almoço para 2 ou 3 pessoas, e ali já chega pronto, tal, a gente já come, e eu sou das antigas, quero tirar minha soneca, já durmo, pronto, acabou. Está resolvido o problema, né? Quando eu falo do preguiçoso, você não vai para a cozinha sujar louça, sujar isso, comprar isso. Isso interfere aonde? No alimentar. Eu já não fui lá no supermercado para comprar essas coisas para que eu pudesse produzir. Agora você tem que prestar atenção numa coisa. Você pega uma pessoa que faz isso e multiplica por 1 milhão. 1 milhão de pessoas deixaram de comprar 1 quilo de tomate. 1 milhão de pessoas deixaram de comprar 1 quilo de batata. 1 milhão de pessoas deixaram de comprar 1 quilo de carne. Porque já compraram pronto. Isso eu estou falando no canal alimentar. Sim. Já veio pronto. Inclusive a sobremesa, o refrigerante, já está tudo ali. Uhum. Por que você vai? Você não tem que ir. Agora, o salão realmente ficaram vazio. Então eu atribuo esse boom do food service em função disso. Uma outra coisa que o Brasil está acostumando, e eu venho falando isso já há algum tempo dentro do food service, quando você contrata alguns chefs, até porque não tem tanto espaço assim, né? São os 5 estrelas, o Michelin, essa turma toda, você já contrata uma pessoa para fazer um almoço, um jantar na sua casa para receber seus amigos. Número 1. Então você também, ou você
compra no canal alimentar, ou já chega pronto, mais ou menos ali. Tal. Então você deixa ali para o salão, quando ali você poderia consumir mais sucos, mais sobremesa, ficar um tempo maior ali, você consumindo. Então, o Brasil está caminhando para isso, eu tenho visto isso. Isso ajuda o food service. Nós estamos engatinhando para isso. Eu não tenho dúvida. Outra coisa que aconteceu foi o homem perder o preconceito de cozinhar aqui no Brasil. Hoje a gente vê muito mais, é muito mais comum você falar, não, eu gosto de cozinhar. Não te afeta em nada isso. Você vai lá e faz seu churrasco, você faz seu prato para os seus amigos e tudo mais que cozinhou. Foi o Vitor, e está tudo bem. Na minha época, você tinha um certo preconceito com isso. Entendeu? Hoje não, hoje é gostoso. Você está ali na varanda desses grandes apartamentos, dessas coisas, e você fazendo aquela comida e está todo mundo ali. Então isso, para mim, vem somar essa explosão no food service. Entendeu? Você preparar a tua comida, você fazer as tuas coisas. Eu acho que sim. E aí eu aproveito essa mão de obra que é o chefe, né? E aprendo com ele. Outra coisa, as redes sociais nos ensinaram muito também, né? A fazer essas coisas em casa. Sim, eu também acho que isso é uma coisa que impacta demais. Demais. Eu aprendi uma receita com a Silvia Popovic que eu falei, meu Deus, como é fácil. E às vezes você paga um valor absurdo quando você pode fazer em casa com 20, 30 reais. Não, e essas redes sociais, você tem, principalmente Instagram e TikTok, você tem muito esses vídeos, esses reacts, reviews de lugares, assim, né? Então tudo é muito visual, tudo é muito palatável. Então as pessoas, tipo, nossa, viu um restaurante que parece ser maravilhoso. Aí manda pro amigo e... são reservas. Aqui em São Paulo saiu a cidade de Matarazzo, que chama-se Match. Acho que é Match. Um restaurante fantástico, mas fantástico mesmo. Dá a impressão que você está na Itália. Mas maravilhoso, com preço justo e tudo mais. Agora, você me desculpe, eu já tenho 57 anos. Eu não vou ficar numa fila 2 horas para comer, querido. Não, esquece. Não, eu não vou, entendeu? Mas São Paulo e outras capitais te oferecem isso, né? E você vai indicando para amiga, é isso que você disse, entendeu? Pois e nossos amigos atacadistas distribuidores, como que eles ficam nessa conversa, né? Porque, bom, o varejo a gente sabe que teve dificuldade esse ano, salvo exceções aí atacarejo, alguns nichos ali que foram melhor. O food, ele cresceu, né? E o nosso amigo atacado distribuidor que fica ali espremido, né? Entre o varejo, entre a indústria. Como você percebeu ele esse ano? De forma geral, eu estou falando do atacadista distribuidor. Do atacadista, vamos colocar distribuidor do lado, separar, porque são 2 operações diferentes. Eu sempre olhei para o atacado como volume. Como volume, você tem uma margem muito pequena. Tá? Você precisa cada dia ficar recriando para que você possa alcançar seu objetivo, bater sua meta, pagar a tua operação. A operação do atacado ela é muito cara. Entendeu? Ela é muito cara. Já fazia alguns anos eu ouvi de um atacadista o seguinte: se nós não tivermos indústrias pilares na nossa operação atacado, a gente não consegue sobreviver. Isso é um fato. Com relação ao ano passado, mais do que nunca, eu acredito que eles tenham sofrido bastante. Não vou citar o nome aqui, mas nós temos uma grande multinacional que ela colocou uma situação que eu até então não tinha ouvido falar no mercado. Se o atacado tem estoque do meu produto, eu não vendo para ele. Eu estou falando de uma multinacional, porque ele não quer correr esse risco. Eu prefiro ficar com o estoque dentro do meu negócio do que fazer um promocional, que o Brasil ele é promocional, ele não é low price, fazer promocional e jogar o meu preço, meu brand, jogar o meu produto a preço de banana. Eu não vou fazer isso. Ele segurou. Eu nunca tinha visto isso. Então, de certa forma, o atacado distribuidor sempre viveu na minha concepção de volume. Esse é um ponto. O segundo ponto foi quando ele montou o atacarejo. Para mim, José Roberto. Foi uma forma que ele viu, na hora que ele montou o atacarejo, de compensar o espaço físico, que é caro, para trazer o B2C para o negócio. Tá? E não só o cash,
mas trazer para o negócio. E aumentar a rentabilidade. Né? Isso, então aumentar aquilo ali, certo? Isso eu acho que atrapalhou, ele mesmo se atrapalhou um pouco nisso. Como é que o representante comercial, ou um RCA, ou um vendedor, eu chego numa avenida, não vou citar o nome, mas eu vou citar o nome, não vou citar o nome do player, numa Matel Bay, que é aqui de São Miguel, uma população incrível, e eu vejo a bandeira de um atacarejo, e eu tenho um representante comercial nessa região, e eu tenho que vender com preço quase igual o consumidor final vai buscar. Na minha opinião, isso atrapalha um pouco. Então, mas ele viu esse formato que tem lá fora, ele viu e se apropriou disso. Então, quase igual e muitas vezes maior. Né? E muitas vezes maior. Maior que o da loja. Maior do que o da loja. Isso atrapalha o vendedor. Isso atrapalha o RCA. Agora, nós tivemos um podcast aqui que eu gostei muito do que eu vi. Quem sustenta realmente essa base é o pequeno supermercado, o pequeno mercado de vizinhança. Eu não sabia mesmo. Porque são milhares, que ele sustenta a família dele, que ele sustenta toda. Enfim, é uma cadeia mesmo, né? E eu vou, olha, pensando bem, ele tem razão. Mas vamos voltar no atacado distribuidor. Eu acho que o atacarejo, número 1. Depois a gente teve um problema, tem um problema muito sério, que aí a gente entrou no digital, que é o tal do e-commerce, que dentro do canal alimentar, me corrija se eu estiver errado, ele não cresce mais que 23%, 25%. Quando ele chega em 25%, ele tem que bater palma. Ele tem que estar plugado em alguns marketplaces, como o Bis da Ambev, ele tem que estar plugado no Compra Agora, que é o marketplace aí do outro play aí do Unilever, ele tem que estar plugado em outros marketplaces para que ele consiga esse volume. Então, toda essa distribuição, para que você faça isso, pague comissão, tem todo esse tributo, todos esses tributos, faça com que sua margem cada vez mais vá espremendo, certo? Agora, talvez no futuro, o atacado, ele talvez tenha um posicionamento como a China, que é o cross-dock. Né? Então ele tem algumas lojas ou alguns depósitos espalhados, pequenos, 250, 300 metros, que ele manda para aquela região. O Mercado Livre já faz isso, ele manda para aquela região e você passa lá e retira. Entendeu? Então quando você pega, por exemplo, o Mercado Livre, ele tem aqui perto da gente um ponto de retirada. Um ponto de retirada. Você pega a Magazine Luiza que retira na loja, você pega o Extra que retira na loja. Isso facilita a logística, que é caríssimo no Brasil. Que é caríssimo. Então eu acho que ele sofreu e ele vem sofrendo. Agora, tem um fenômeno que ele acordou, que eu achei muito interessante, a Tati fala muito disso, que é a experiência. A cada dia que passa, a gente quer ter uma experiência diferente, seja em que campo for. E quando você vai no varejo e você encontra as coisas largadas, jogadas, você não encontra o produto arrumado, você não encontra uma promoção bacana, né? Porque a gente vive de promoção. Quando você não encontra marca, porque o atacarejo, veja bem, quando ele começou, o atacarejo era oportunidade, ele não trabalhava com marca. Eu vou dar o nome. Se um determinado sabão naquela semana estava com valor X, ele não era fiel à marca. Hoje, o sortimento. Hoje não, hoje ele mudou. Né? Então você pega bons atacarejos aí, que você tem restaurante dentro, você tem padaria, você tem um belo de um restaurante. Sim. Nós temos um cliente, o Grupo Pereira, com Forte Atacado, que você tem lá bebidas já geladas, que você tem do lado da bebida lá, você tem lá os produtos para um belo de um churrasco. Então ele também se viu na obrigação de melhorar aquele ambiente, porque eu cheguei de ir num deles, não vou falar o nome, que eu larguei o carrinho, porque não tinha a menor condições de você passar por aquilo. Não tinha. Então eu larguei. Isso tem uns 5 anos. Então, por outro lado, ele está se melhorando nisso. Agora, tem uma coisa aí que eu acredito que seja, de fato, o caminho. O volume nós vamos ter que ter. A indústria precisa de volume. Tá? Mas a indústria está atravessando o atacado para vender para o consumidor final.
Olha, se você não olhar para dentro da tua casa e ter seu parceiro mesmo, parceiro, o problema é que um fica com dúvida do outro. A indústria não quer abrir os dados e o atacado não quer abrir os dados. Um fica nessa disputa com o outro, eles não se unem para isso. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Até fazer um apêndice, eu vi um sociólogo falando isso, agora no Reset, inclusive, que o brasileiro, de maneira geral, ele tem muita dificuldade de confiar, né? De confiar. E isso se estende para as empresas, né? A gente sempre tem uma dúvida atrás, de que... achar que o outro vai te passar a perna. Sim, a gente tem muito isso. A gente não traz uma cultura de cooperativa. Uhum. Não cooperativa no sentido de ser uma cooperativa, de colaboração. Sabe? Tanto que, assim, você sabe, eu sei, a gente tem clientes aqui que não abrem número para a indústria, né? A indústria não sabe quanto que vendeu, quanto que não vendeu. Aí a indústria tem que pegar uma outra empresa para poder, uma Neogrid, qualquer coisa do gênero, para poder ali trabalhar não sei com quantas pessoas para chegar num número, num planograma correto, no isso, aquilo, tal, isso aqui, quando poderia dividir isso. Faz parte do jogo. Agora, o que eu percebo já faz algum tempo, que é o seguinte, são os distribuidores. Nós temos alguns modelos de distribuição que eu acho fantástico. Eu não posso distribuir a marca do Vitor numa determinada região, mas eu posso distribuir a marca do Hugo. Eu não posso distribuir a marca do William, mas eu posso distribuir a marca de fulano em Brasília. Aí eu vou para Goiânia. Então, em Goiânia eu pego outras marcas e faço a distribuição, certo? Isso te dá mais rentabilidade, isso a indústria confia mais, isso a indústria e a distribuidora compartilha melhor os dados. Agora a coisa não acontece da noite para o dia, você precisa ir plantando. E uma outra coisa que um amigo nosso fala, que é o Carlos do Estrela, que eu acho que ele tem razão, que você não pode ser só o atacado. Você precisa ajudar o teu cliente a prosperar também. Sim. O mercadinho, seja com software novo, seja com vender o ponta de gôndola para uma indústria, seja uma iluminação correta, seja fazer um cross-dock, um cross-merchandising no ponto de venda, né, que só os grandes varejos, a maioria, os grandes varejos. Eu acho que falta esse tipo de ensinamento. Eu vou concluir só com uma coisa. Certo dia eu estava na casa de uma rede de confeitaria. E quem vai numa rede de confeitaria, ela não vai buscar um creme Nestlé de 390 gramas. Ela vai buscar de 1 quilo, um balde, um pouch, qualquer coisa do gênero. E quando eu comecei a passear na loja, eu vi produtos de pequeno valor agregado na frente da loja e produtos de valor agregado no final da loja. É porque o cliente tem que passear a loja toda. Está errado. Porque se ele não me leva 2 latas de creme de leite de 390, ele compra no mercado onde que ele faz a despesa dele. Agora ele não vai encontrar esse produto lá. Então eu faria o contrário. Até conversei com a dona na ocasião. Ele pode encontrar a embalagem pequena, mas ele tem que ser atraído pela embalagem grande. De food. Pela marca, ou pelo produto que você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Entendeu? E eu falei, pensando numa estratégia de... Eu falei, mas tá errada. Porque o nome não é esse. O que vocês vendem não é isso. O que vocês vendem é isso. Então por que sabe, eu tenho uma gôndola dessa altura e aí eu tenho um corante desse tamanho. Aí eu tenho uma barra de chocolate de 2, 3 quilos empilhado lá no final. Eu estou perdendo a oportunidade. Então, por que você está falando isso? Porque também esse distribuidor que vende para esse lojista, eu estou falando do Carlos, tem que ensinar esse cara até isso. Uma contabilidade. O Carlos tem muito esse tipo de pensamento. É assim que eu vejo. Sim. Entendeu? Sim. Não quer dizer, viu, minha gente, que eu sou o dono da razão, mas é uma radiografia, um panorama que eu vejo no mercado. E olha que eu faço rota, olha que eu estou 23 anos no mercado. Eu fico bobo com alguns CEOs,
que chega com estratégia e fala, mas esse cara nunca trabalhou no varejo, esse cara nunca trabalhou no atacado, nunca trabalhou, ele não sabe como que funciona. Entendeu? Ele trabalhou na indústria, a indústria não funciona assim. Mas, enfim, mas deixa, fazer o quê? Faz parte. Sim. Ô Zé, e aí um ponto que eu vou passar pro tema da indústria, né? E que eu acho que isso também impactou, isso também se refletiu no atacado do distribuidor, né? Que é a cautela para fazer investimento, que a gente já falou também no começo, né? Você acredita que a indústria está no momento de procurar eficiência, de procurar colocar melhor seus investimentos? A gente sabe que JBP, ou então a arrecadação de verba, não está mais como era antes, está mais desafiador, né? A gente ouve isso dos atacantes e distribuidores. Como você enxerga esse momento do mercado, tanto olhando para a indústria fornecedora, né? Como olhando também para esses distribuidores? Primeiro que é assim, a faixa etária dos nossos atacados, não vou falar distribuidor, ele tem em média 45, 50 anos. Acho que a média é isso, vai 35, 50 anos. Ele montou o armazém, um balcão. E ali a coisa vai, o Brasil, então, né? Imagina o Brasil há 40, 50 anos atrás, não era o que é hoje. E aí ele via o grande varejo, vamos falar aí, o Carrefour, o GPA, ele viu o grande varejo cobrar de tudo. Para você botar o produto aqui, você vai ter que pagar X. Para você não sei o que, você vai ter que pagar Y. Para você não sei o que. Então ele copiou isso. O atacado ele copiou isso. Então tudo que entra você tem que pagar. Meu pai falava uma coisa, e ele morreu com 80 anos, e meu pai é analfabeto. Ele falava o seguinte: de onde sai o couro, sai a correia. Não existe mágica. De onde sai o couro, sai a correia. O dinheiro não cai. Gostaria que caísse do céu, né? Não cai. Você tem que trabalhar. Tem que segurar ele. O judeu fala: mulher aguenta desaforo, marido aguenta desaforo, filho aguenta desaforo. O dinheiro não. O dinheiro pega, vai embora e não volta. A mulher, depois você faz o chamego dela, ela volta. O homem, você faz o chamego e o dinheiro não. O dinheiro para ele voltar, meu filho, você vai ter que suar muito. O que eu quero dizer com isso? Eles aprenderam com isso. Mas eu acredito que faltou aí, e faz parte do jogo, não estou crucificando ninguém, uma falta de visão. Porque chega uma hora que a indústria não quer mais aquele player tão grande para expor seu produto. É melhor eu vender para o distribuidor, eu vender 2, 3 caixinhas ali, 4, 5 aqui, 10 ali, eu vou ter uma capilaridade. Primeiro, capilaridade, e segundo, um rendimento. Eu vou ter um spread, eu vou ter uma receita melhor do que um trem grande. A não ser que a minha estratégia seja share, seja mercado. Então eu boto no atacadão, eu boto nisso, minha marca está lá. O dinheiro sai da onde? Sai do comercial, sai do marketing? Como que é isso? Isso eu não sei. Temos que sentar para ver de onde vai sair o dinheiro, porque aí é o brand, é a marca. Eu preciso botar isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o atacado começou a cobrar tudo. E tá tudo bem, minha gente. E tá tudo bem. Só que chega uma hora, e principalmente, presta bem atenção no que eu vou falar, principalmente depois do Covid. Principalmente depois do Covid. Cara, o dinheiro ficou muito escasso. O dinheiro ficou muito caro. Antes você pegava... Antes não, ainda hoje tem gente que faz isso. Você pegava dinheiro de tabloide para colocar em preço. Se bagunçava com o mercado. Nosso mercado não aceita mais isso. A indústria não aceita mais isso. Então, tentando responder o que você está querendo passar para mim, é o seguinte: aqui na Newbasca, a gente sempre começou com atacado distribuidor. Sempre. E sempre me falaram: sai fora. Olha, que eu vou ser sincero, volta e meia eu tenho vontade. Porque esses caras fazem conta de centavos. Eles não valorizam. Eu estou falando sério. O que nós fazemos, o que nós agregamos à marca dele, aos eventos dele, ao planejamento dele, às ações dele em prazo recorde, não existe essa valorização, porque está acostumado com centavo. Agora,
Responsabilidade foi nossa. A gente também acostumou eles assim, certo? O que eu quero dizer com isso, que a indústria também começou a perceber isso. Escuta, eu estou botando 100 mil reais numa campanha e estou vendendo menos do que ter participado da campanha. Nós, eu e o senhor, já ouvimos fornecedor multinacional falar isso para nós. O diretor ficou com vergonha na hora de mostrar o relatório. E você sabe por quê? Se eu sou um atacado vendo volume e sou generalista, eu venho como empresa X, coloco para o RCA uma condição. O outro vem, coloca o outro. Por mais que eu fale, não trabalhe com 2 ou 3 pastas, eu preciso sobreviver, gente. Eu preciso sobreviver. O camarada está lá no ponto de venda, ele vai vender o Bombril, porque está mais barato do que ficar vendendo uma Solan. Sim. Ué, Sim. gente, vamos parar de hipocrisia? Ou vai vender o Bombril do outro. De um outro. Eu já ouvi gente, gerente de vendas, falar para mim o seguinte, que o atacado X soube do atacado Y, que estava vendendo óleo de soja por X, e esse representante, ele recebeu um Pix, e esse representante foi lá com caminhão retirar a carga. Esse é o mercado que o Brasil sobrevive. Entendeu? E se você for analisar, né, Zé, é um conflito de interesse muito grande, né? Muito Porque grande. você tem interesse da indústria, né? De Sim. ter share, de penetração de mercado, de desenvolver Sim. portfólio. Você tem interesse do distribuidor, que está olhando para a rentabilidade dele, para o lucro dele, para a margem dele, né? E você tem o interesse do RCA, que também tem que fazer o número dele, também tem que fazer Se ele não né? faz o número dele, falar, escuta, bicho, vou te dar um exemplo, isso daqui já tem algum tempinho. O cara vendia um tal de refresco, não vou falar o nome aqui, bem conhecido, e estava lá na gôndola. E ele recebeu uma ligação que estavam tirando tudo da gôndola para colocar bebida quente. Ele ligou puto da vida. Eu falei, meu amigo, espera um pouquinho. O teu não tá saindo. Eu tô véspera de carnaval. Você acha mesmo que eu vou deixar o refresco aqui na gôndola? Você tá falando isso, Zé? Interesse. Uai, aquilo vai trazer mais rentabilidade para ele do que o refresco naquele período. Ou seja, mais o interesse do varejista, né? Do varejista. Entendeu? Então, assim, aí eu falo do RCA, aí eu falo do vendedor. E o atacado? Como é que ele olha para isso? Sim. Que é o sellout, né? Que é o sellout. Então, eu acho, de verdade, que é uma pauta, aí eu estou falando de uma forma mais macro, que é uma pauta que esses grandes donos de atacado e distribuidor teriam que colocar na mesa, junto com algumas indústrias, principalmente as capitães, para ver que caminho que a gente vai. Não adianta falar só dados, não adianta ficar falando de experiência, não adianta, de tributação, que realmente é um problema sério, mas eu acho que a gente tem que olhar o mercado como um todo para ver que, de forma que nós vamos nos comportar daqui a 50 anos. Entendeu? Sim. Daqui a 50 anos. É assim que eu vejo. Entendeu? Existem alguns fatos que às vezes eu fico olhando, desculpe fugir um pouquinho do assunto. Por exemplo, eu tive um ataque cibernético. Fui sequestrado lá e querem não sei quantos milhões de Bitcoin, de não sei o que, bibibi, bababó. Eu não vejo uma pauta dessa pelas instituições. Como que a gente deve se proteger? Que é uma coisa que está, não digo comum, mas é uma coisa sujeito, que né? Todo mundo sujeito. todo mundo sujeito. Entende? Mas eu vivo dentro do Congresso. Entende? Não estou falando que não seja importante. Eu acho que tudo é importante. Agora precisa analisar. Entende? Eu vou cadastrar o meu produto naquele marketplace. Tá, mas eu não quero pagar essa comissão. Tá, mas se você não pagar a comissão, como é que eu vou vender o teu produto? Crie seu próprio canal de venda online, né? Entendeu? Então, aí fala que a indústria está ultrapassando o atacado distribuidor. Eu me recordo que uma empresa grande também, grande,
de condimento nos procurou para colocar o produto dela no Mercado Livre. Tem uns 4 anos. Eu olhei assim, eu falei, mas como que vai pôr? Aí ela me explicou. Ela falou, olha, imagina que esse produto, ele não sai. Ele não vende. O vendedor, o RSA, não tem interesse de vender. Eu ponho no Mercado Livre, é só uma caixa mesmo, porque não precisa de muito. O cara vai lá, compra, recebe, pronto, entrega, acabou. Acabou. Veio aí, falando no Mercado Livre, aí 1 mês, 2 meses atrás, sobre essa questão de CNPJ para o Mercado Livre, que todo mundo ficou em perereco, ficou assim. Posso te falar? Para mim é só questão de tempo. De verdade, é só questão de tempo. Porque você que é super jovem, o outro que é super jovem, já está acostumado com isso. Já está acostumado. Como que a indústria vai fazer? Eu juro que eu não sei. Esses caras são gigantescos, um dos maiores do mundo. Eles devem ter como fazer isso. Entende? Como a indústria adentrar ali, colocar suas condições, seu JBP e tudo mais. Mas isso é mercado também, isso é progresso. Não, e já, assim, a gente já está acostumado a comprar coisas de casa via Mercado Livre. Não, mas é o que eu faço. Por exemplo, na casa eu compro fralda, eu compro leite umedecido, eu compro azeite. Sabe? Mas vocês que me conhecem sabem o quanto que eu sou durinho com analógico com essas coisas da internet. Eu compro. Uhum. E olha que é mais engraçado, o mesmo produto numa loja tá X, na outra tá Y, na outra tá Y. Eu compro. E chega no dia seguinte. O cara, na verdade, o Mercado Livre, ele entendeu, diferente de outras empresas que vêm para o Brasil, ele entendeu como que o Brasil funciona. Por isso que eles investiram em tecnologia de logística. É por isso. Porque o preço é o de menos. O que você quer é que o seu produto esteja amanhã ou depois da manhã na tua casa. Por isso você está comprando por ali. Você não quer nem ir lá no mercado. A não ser que esteja lá uma condição especial. Sim. Entendeu? E quando você faz compra pelos esses aplicativos e você bota no carrinho tudo que você quer. Aí no final, aí você ficou ali uma meia hora. No final você vai dar o enter para comprar e eu entendo. Aí falar, o produto XYZ não tem, mas ele também não oferece uma outra opção. Eu já me deparei com 2 situações como essa. Falei, vai pra puta que pariu. Aí eu vou no mercado e compro. Pô, depois você ficou ali, cara. De vez ele te dá uma outra opção, ele não te dá a opção. Sim. Mas isso vai ser melhorado. Sim. Isso eu não tenho dúvida. Talvez por ser multisellers, né? Não sei. É multisellers. E outra coisa, na medida que você tem esse tempo que está comprando azeite, está comprando sabonete, outros também estão comprando, o estoque também está baixando. Sim. Outros também, não é só você que é, sabe? Não é. Então a gente também precisa entender esse fenômeno. Sim. Zé, eu acho que a gente falou de bastante coisa. Você acha mesmo? E dentro desse cenário, a gente falou de cenário macroeconômico, né? Juros, a gente falou da questão de empregabilidade da população, falamos de varejo, food service, falamos do atacado distribuidor, falamos da indústria e agora vamos falar sobre a New Basca, né? Como que a New Basca fica no meio dessa mistura boa aí? Olha, eu acho que como toda empresa, a New Basca, ela sofre um pouco. Ela sofre um pouco. Primeiro que quando ela nasceu para o atacado distribuidor. Ela nasceu com isso. Ela nasceu com o único produto que era o catálogo de produtos. Existe no marketing uma historinha que você lança um produto e depois vem algumas estrelinhas, três estrelinhas que completam o jogo de 4, que começa a brilhar mais do que o outro, do que o seu produto principal. Mas você não pode tirar ele da jogada. Entendeu? Você tem que aproveitar ele para puxar outros produtos, É o que a gente tem. Quando se fala de New Basca, isso eu e você já vem trabalhando há uns anos, que é o seguinte, que a gente falou que a indústria tem percebido isso, com o atacado, com o distribuidor, de ter uma agência que entenda este mercado.
Com toda a segurança que eu estou falando, eu acredito que eu entendo, que nós entendemos esse mercado, porque afinal de contas são 23 anos de CNPJ e mais 2 por fora. Então nós estamos aí com 25 anos, né? E de norte a sul. A empresa opera de norte a sul, opera lá no Tocantins, como opera no Rio Grande do Sul, opera lá no Amazonas, como opera em Santa Catarina, enfim. Muda, claro, suas culturas, mas a situação é a mesma. O que a gente vem percebendo, o que a gente sempre quis, como que nós podemos entrar na indústria? De forma quase automática, a indústria vem nos procurando, porque o que a indústria começou a perceber? Eu preciso de uma agência que me entenda e me acompanhe dentro do distribuidor. Porque não adianta eu fazer só a campanha de incentivo, não adianta eu fazer todas essas ações se eu tenho uma agência que não fala a mesma linguagem. E a Newbasca fala, a Newbasca entende. Não estou falando que nós somos o suprassumo do mercado, não. Eu até fala sua que a gente vende commodities. Commodities qualquer um pode fazer. Agora, no 360, aonde isso pode estourar, a gente já viu esse filme. O outro talvez não, falta de experiência, enfim, uma série de coisas. Ou age da seguinte forma: meu cliente pediu assim, é assim que eu vou entregar e ele quer assim. A gente muitas vezes é teimoso. Eu mais do que você. Eu mais do que você. Sou teimoso. Eu falo, olha, não vai por esse caminho, porque isso vai dar problema lá na frente. Não se preocupe, assim, essa data, tudo bem, mas não vá. Então eu vejo a Newbasca como uma empresa referência de mercado nesse segmento, onde algumas indústrias sem muito esforços, nós infelizmente não temos capital financeiro para estar investindo tanto, a nossa margem é muito pequena, o atacado distribuidor ele não entende isso, a nossa margem é pequena, a todos os nossos colaboradores, cerca de 32 colaboradores, todos CLTs. Outro dia, um diretor de um atacado falou, por que você não terceiriza tudo? Eu falei, porque eu não posso dar o meu ativo para os outros que eu nem conheço, porque meu ativo é minha experiência, meu ativo é meu expertise no negócio. Porque se eu passo para um terceiro e eu tenho data para entregar o projeto, o meu terceiro, se ele receber mais do que eu estou pagando, ele não vai estar se incomodando com o meu produto ou com o meu serviço. Diga-se de passagem, a gente tem o André, trabalhou dia 22, dia 23, dia 24, dia 25 para poder entregar o projeto. Será que um outro faria isso? Eu acredito que não. E não é maldade. Ele tem família, ele tem uma série de coisas, enfim. Então eu vejo a Newbasca assim como uma empresa referência de mercado, uma empresa que entende as dores da indústria, que entende as dores do atacado distribuidor, do distribuidor, sabe o problema sério que nós temos de logística no Brasil. A gente sabe das concorrências que querem entrar no Brasil. E eu sempre falo, olha, segura um pouco, porque não é bem assim da forma que eles pensam. Porque o Brasil é um continente. Se você tem em São Paulo e te dá um problema de internet, você fica pé da vida. Você vai para Floriano, lá no Piauí, você não tem uma estrutura como São Paulo. Você sofre muito e precisa vender. Entende? Então, assim, vem uma turma agora do México para cá. Eu não estou falando do Oxo, não. Estou falando de uma outra que está vindo. Por que elas não seguram no Brasil? Porque o Walmart passou 23 anos e não ficou no Brasil? Porque a cultura é diferente. E eu não sabia, confesso. Eu soube esses dias. Eles ficaram em torno de 20 e poucos anos aqui no Brasil. E não trouxeram lucro. Então, melhor fechar a operação. Depois de 20 e poucos anos. Eu achei que fosse 10, 12 anos. E não, acho que foi 23, 24 anos que eles ficaram aqui. Então, voltando na Newbasca, cada dia é um desafio.
é difícil convencer, é uma coisa que eu sinto, é difícil convencer o proprietário da indústria quando a gente participa de reunião que não é bem esse caminho por uma questão cultural. Ele está acostumado assim, mas o mercado não está mais acostumado assim. Então, eu vejo a Newbasca como promissora. E eu vejo a Newbasca também como ela é resiliente. Eu sou um pouco duro, mas a empresa não. Por exemplo, nós tomamos algumas atitudes agora pela manhã, para o nosso bem. Eu gostaria? Não, mas não sou eu, é a empresa. Não sou eu, é a empresa. E para preservar a nossa empresa, precisa tomar algumas medidas como essa. Entendeu? Então, é difícil a gente falar da gente mesmo, falar da nossa companhia. Agora, é uma companhia que conseguiu criar uma marca. A gente conseguiu criar uma marca no mercado, né? Eu acho que as nossas contas fixas, ela se paga pelo relacionamento que a gente tem no mercado e pelas entregas que a gente faz. Entendeu? Eu acho. É claro que se a gente apertar um pouco o limão ou a laranja, a gente tem um suco melhor. Mas desde que entregue com qualidade, né? Sim. Eu sempre bato nisso, né, Vitor? Até fazendo o apêndice ao que você falou, e tem a ver com o que a gente estava falando mais cedo, sobre eficiência e maior cuidado com os investimentos, né? Você falou de indústria. Assim como a indústria também está mais cautelosa com o investimento em uma campanha, um JBP, em uma ação do distribuidor, ela também está cansada de agência que ela paga uma bala, contratos milionários, e você não tem um SLA minimamente razoável, qualquer coisa que você quer é um parto para você conseguir, ou você vai falar de trade, os caras não entendem nada de trade, né? Estão ganhando o prêmio, mas não sabem o que é o RCA, não sabem o que é uma campanha de incentivo, né? Então eu acho que a indústria também está um pouco cansada desse perfil de agência e muitas vezes nem cabe no bolso mais, né? Você tem um contrato milionário e na hora que você precisa fazer um anúncio para um catálogo, por exemplo, você precisa esperar um mês para a agência fazer um anúncio, né? Eu falo o seguinte, agora é sério mesmo, eu falo o seguinte, esse modelo de agência já foi. À exceção das multinacionais. Sim. Tá? Eu não vou desmerecer. Ou de alguns setores, né? Banco, isso. Mas telecom. No nosso negócio, o menininho faz a minha mídia, que também daqui uns dias já muda. Faz um anúncio. Não sei o que. Será que representa a minha empresa? É isso mesmo que eu quero? Mas é isso que eu tenho que pagar. Você tem certeza que você está pagando caro ou barato? Não estou falando que nós somos caros. Acho que nós somos barato até demais, pelo que a gente entrega. Eu estou falando sério. Eu acredito naquilo que a gente conversou no recesso. Acho que a gente está no meio termo, assim, né? No meio termo. E esse meio termo também dói, né? Sim. Esse termo... Pronto, respondendo a sua pergunta, foi o que aconteceu em 2025. Doeu bastante para a gente. Porque a gente está transfigurando, né? Mudando um pouco o nosso modelo de negócio. E isso tem a dor do parto. Eu falo que é a cólica. A mãe não aguenta. Ela não vê a hora de nascer o filho. E ela precisa que nasça o filho. Entendeu? Eu acho que é o momento que a gente está passando. É difícil para todos nós, para mim, para você, para os meninos aqui. É difícil, né? Mas eu acho que se... Eu vou falar uma coisa aqui em público, muito pessoal, e aí depois você corta se você não quiser. Eu acho assim, a Newbasca, ela começou com a fome e com a vontade de comer. Eu já passei muitos desafios na minha vida, eu já tenho 57 anos. Eu sempre, quando nós estamos nesse assunto, eu sempre penso o seguinte, que se a Newbasca não fosse para existir, ela já estaria fora do mercado. Como eu vi muitas agências sair do mercado. Mas muitas agências saíram. Mas saíram, sabe por quê? Primeiro, porque não aguentaram a pressão. Segundo, porque o objetivo não era ter uma empresa, era ter seu negócio, comprar seu apartamento, tua casa, teu carro, viajar, ter uma vida confortável, acabou. E está tudo certo. Está tudo certo. A Newbasca procurou outro caminho. Talvez um caminho mais estreito, um caminho que
ia sofrer mais. Não que a gente não tivesse errado, a gente errou. Faz parte do jogo. A gente está consertando. Né? Porque eu me recordo se há 10 anos atrás eu tivesse aquela história lá do poeta que ele fala que se ele fosse assim há 10 anos, se ele fosse isso, se ele fosse aquilo, se ele fosse aquilo, ele não seria o que ele é hoje. Essa que é a grande verdade, nós não seríamos o que a gente é hoje, né? Então eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está trabalhando corretamente, a gente está fazendo as entregas dentro do possível. Infelizmente perdemos alguns colaboradores chaves da empresa. Eu não gostaria que isso acontecesse. Entendi que faz parte do jogo e a gente tem que melhorar. Cada dia que passa, melhorar. Vou fazer o quê? Entendeu? E rever cada projeto, o que vale a pena para a gente, o que não vale a pena. Eu acho que também isso é uma questão de maturidade nossa. Sim. Viver. Ô Zé, e pra gente fechar com chave de ouro, e você não precisa entrar em detalhes se você não quiser, vamos falar em termos gerais. Qual que é a visão para 26, enquanto New Basca? Qual o movimento que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Olha, eu pretendo crescer, mas eu quero crescer mais de forma estruturada. Eu não quero crescer como eu cresci em 20 anos. Eu quero crescer, nem que seja um pouquinho, mas de forma muito mais sustentável. Mais sustentável. A minha operação, ela é o que eu pretendo com a companhia. E a gente teve uma surpresa muito agradável em dezembro, né? Quando você imaginar que nós íamos ter o convite que a gente teve. Eu fiquei muito lisonjeado até pelo convite. Isso quer dizer que existe um reconhecimento do mercado, a qual muitas das vezes nós no dia a dia a gente não enxerga isso. Sim. A gente enxerga o feijão com arroz. Por que isso? A simplicidade, ela é excelente. Ela é a chave de ouro. Cuidado, que a chave do ouro pode cair no chão também. Então cuidado com simplicidade demais. Cuidado para você não se abaixar demais. Cuidado, faça o seu serviço corretamente, faça a sua entrega corretamente e cobre corretamente. Eu sinto muito que alguns atacadistas, que alguns distribuidores não podem chegar na New Basca, mas eu não posso deixar de investir na minha empresa. Eu não posso deixar de pagar minhas obrigações. Eu não posso deixar de pagar os tributos da minha empresa, como muitos fazem por aí. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar de pagar folha de pagamento. Eu não posso de pagar os encargos da folha. Eu não posso. Tem muitos que fazem por isso e cobra barato. Ah, sua estrutura é grande demais. Eu tive que crescer. Outro dia eu ouvi de um diretor, eu vou encerrar, você não é mais o mesmo. E é amigo nosso até hoje. Até hoje o grupo é amigo nosso. Está 18 anos conosco. E sabe por que ele está 18 anos conosco? Eu vou te falar. Porque ele confia na gente. Porque ele sabe que a gente entrega. De todas as empresas que ele passou, de agência que ele passou, ele sempre recorre a quem? A New Basca. Tanto é que há 2 anos ele fechou conosco. Então você é a agência oficial da... Por quê? Porque ele tentou de tudo. E pagava muito para os caras, porque os caras chegam com toda a popa, com uma linguagem, com um linguajar que você fica encantado, com um PowerPoint que você, meu Deus, com projeções, com não sei o que. Você fala, mas não é nada disso. Ele está enganando e o outro está tomando mingau à toa. Não é disso que ele está precisando. E ele paga, tira do bolso. Depois engaveta o projeto. Então, resumo da ópera, eu vejo a New Basca, a gente deve crescer, mas de forma mais segura. E quando eu falo de forma mais segura, a intuição fala assim, mas vai crescer muito mais do que você pensa. Espero que eu esteja certo. Mas eu também não quero ser um mega... Não, isso é bobagem. Tem espaço para todo mundo. Pagando o preço justo, fazendo uma boa entrega, tendo coerência com o que você está fazendo e atendendo de fato, é uma coisa que a gente não pode se negar, tá? Os meus meninos até de ônibus viajaram para entregar catálogo de produto, mas não deixou convenção na mão. Porque eu sei a dor que o outro passa. Você chegar numa convenção, você não tem um catálogo. Aí não me custa. Eu não vou eu não vou na planilha lá do financeiro falar, mas isso custa X, sinto muito. E tem gente que fala assim friamente. Eu juro que eu vou concluir. Eu não estava presente,
mas são pessoas muito próximas. Eles estavam numa reunião com uma plataforma gigantesca. Duvido que isso aconteceu. E simplesmente ligaram para o atendente que estava atendendo a conta e falou assim: o que você está fazendo aí? Não tem reunião marcada com essa empresa hoje, ou com a empresa hoje. Volte para a agência agora. Encerrou a reunião. Como que você faz isso com o cliente? Como que você faz isso com o cliente? Permanece. O cliente permanece com a agência dentro da casa. Eu não consigo conceber isso. Eu estava na sala. Eu que eu digo, a pessoa estava atendendo. E você faz isso. Isso não é o nosso feitio, graças a Deus. Embora que não tomamos mais prejuízo, mas era entregue. Entendeu? Então, o resumo da ópera: a Unibasca é uma empresa uma agência de referência de marketing, trade marketing. Não sabemos tudo, fazemos tudo a quatro mãos. Eu faço questão de falar isso. Erramos também, consertamos também. Ouvi lá em Vitória da Conquista de uma profissional que falou: vocês fazem brotar. Ela falou exatamente: vocês fazem brotar, porque ali não tem dono, não tem o auxiliar disso, não tem o auxiliar daquilo, tem a equipe para trabalhar, a equipe para entregar. É isso que precisa ser feito. É isso que eu sinto falta nas agências. E a Unibasca, graças a Deus, enquanto tiver no meu comando, não será esse formato. Porque aí depois você, o William, o Thiago, sei lá que diabo que vai assumir, entendeu? Mas eu vou estar fora. Entendeu? Bom, Zé, acho que temos, né? Acho que falamos aí de bastante coisa. Se quer falar mais alguma coisa para nossa audiência, deixar alguma mensagem? Eu quero agradecer oportunidades que todos nos deram esse ano. Verdade. Esse ano foi um ano de muito desafio. Eles acreditaram na gente. A gente, infelizmente, perdeu 2 contas. E graças a Deus foi de uma forma muito amigável, foi de uma forma realmente de orçamento, que não cabia. Faz parte do jogo, claro que a gente não gostou, mas eu quero agradecer todo o empenho, a oportunidade que eles nos deram, a oportunidade que o mercado dá pra gente. A gente precisa ser muito grato, porque quem paga o nosso feijão com arroz são eles, entendeu? E que venham mais clientes. E que pague o justo, pelo amor de Deus. O cliente fala: mas eu não tenho esse caminhão de dinheiro. Eu falo: mas se você não tem, eu vou ter. O mega é você, né? O mega sou eu. Entendeu? Mas enfim, eu quero realmente agradecer todos os nossos colaboradores, os nossos fornecedores que têm tido paciência conosco para que a gente possa entregar o nosso trabalho, mas que as coisas devem mudar daqui para frente, profissionalizar cada vez mais, trazer mais tecnologia, que é o que a gente quer, né? Trazer mais tecnologia. A gente percebe que o mercado precisa muito de tecnologia. Já tem muita coisa lá fora que o Brasil deve demorar um pouquinho por uma questão simples de cultura. Nós não estamos preparados culturalmente para implantar a tecnologia que tem lá fora. Tudo é lindo, divino, maravilhoso, com aquelas etiquetas e tudo mais, mas o Brasil ainda não tem, né? Enfim, se a gente ainda erra numa etiqueta de R$1 bilhão, imagina numa outra coisa, né? Enfim, é isso. Fechou então, Zé. Pessoal que esteve conosco, muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado a gente ao longo de 25, por ter estado com a gente. E prepare-se que estamos só começando o ano de 26, tem muita coisa boa para acontecer e estaremos juntos, tá bom? Então, obrigado quem esteve conosco e até a próxima. Um grande abraço e um excelente ano para todos. Obrigado a todos, mais uma vez, muitíssimo obrigado, que tenhamos sucesso nos nossos negócios e que não tenhamos medos de trocar o que deve ser trocado, porque às vezes a gente gosta muito de um profissional ou de um fornecedor e tudo mais, e muitas das vezes a gente mistura o joio com trigo e quando a gente vai perceber, o prejuízo é incalculável. Então não tenho medo não de olhar para as nossas empresas e fazer o que deve ser feito. Claro, de forma bem justa, né? Eu procuro ser bem justo aqui, entendeu? Afinal de contas, todos os dias nós acordamos para entregar o nosso melhor.
E eu falo para as pessoas, se não for para entregar o seu melhor, fica na sua casa, dormindo. Tem gente que dorme aqui no sofá. Eu tô brincando. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado por tudo.